Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí para o nosso webinar de resultados do segundo trimestre. Vamos dar só uns minutinhos para o pessoal entrar, a gente já começa. Nós vamos ter também tradução simultânea para aqueles que preferirem inglês. É só apertar aqui o botão de interpretação que está abaixo aí no Zoom. Só me apresentando, então, iniciando aqui antes de iniciar a apresentação dos resultados, eu sou o Sérgio Ribas, sou diretor-presidente da Irani. Nós temos aqui no webinar a nossa diretoria toda, né? O Divan Kargni, que é o nosso CFO, o Henrique Zugman, que é o nosso diretor do negócio papel e florestal, o Fabiano Oliveira, que é o nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão, e o Lindomar, que é o nosso diretor do negócio embalagem. Então, está toda a diretoria aqui e a gente vai fazer uma apresentação rápida dos resultados aqui do trimestre e, na sequência, a gente vai abrir aqui para perguntas que, eventualmente, vocês tenham. Fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat ou no Q&A. O Divan vai estar organizando as perguntas e, ao final aqui da minha apresentação, a gente faz um Q&A aí completo, aprofundando os temas que forem de interesse. Mas entrando, então, aqui diretamente na nossa apresentação dos resultados. Deixa eu me organizar aqui um minutinho. Nós temos tido uma performance muito boa, né? Quando nós consideramos aí os últimos 12 meses, nós fechamos com uma receita líquida de R$1.683.000, 683.387.000, 28,3% em relação aos 12 meses anteriores. Nosso EBITDA LTM está em 555 milhões, 64,7% em relação aos 12 meses anteriores. A nossa alavancagem fechou em 1,11, subiu um pouco em relação ao trimestre anterior, em função dos investimentos que nós estamos fazendo na plataforma Gaia, que tomaram velocidade aí nos últimos meses. Naturalmente, a alavancagem ela tende a subir neste trimestre e nos próximos, por conta dos investimentos na plataforma Gaia. O retorno sobre o capital investido foi nosso maior retorno sobre o capital investido histórico, 25,5%, 0,1 ponto percentual superior ao ROIC que nós tivemos no trimestre anterior. É um ROIC extremamente alto na indústria e na indústria mundial. Então, demonstrando aqui o alto retorno sobre o capital investido que a empresa tem conseguido entregar aos seus investidores. Lucro líquido de 357.682.000, esse número é 94,5% em relação aos 12 meses anteriores. Custo da dívida de 13,6% ao ano, já sendo impactada, né, pela alta da taxa de juros nos últimos meses. E os investimentos da plataforma Gaia, que já completaram 515.783.000 até 30 de junho. Quando a gente olha especificamente o trimestre, nós tivemos uma receita líquida de 428.907.000, 6,4% superior ao segundo TRI do ano passado. Um EBITDA de 144.816.000, 21,6% em relação ao segundo TRI do ano passado. Um lucro de 84.613.000, 25% superior ao segundo TRI de 2021. E investimentos que nós fizemos nesse trimestre na plataforma Gaia, prefizeram aqui 110.438.000. Quando nós olhamos aqui a receita em relação ao trimestre anterior, houve uma evolução de 5,1%, em relação ao EBITDA, uma evolução de 6%, e o lucro ele ficou 24,6% abaixo do trimestre anterior, em função de que no primeiro trimestre nós tivemos o reconhecimento de um crédito tributário, que um total de 11 milhões, e também nesse trimestre, no segundo trimestre de 2022, nós tivemos a provisão de participação dos administradores também de 11 milhões de reais. Então, numa mesma base, nós estaríamos aqui com uma diferença de 22 milhões, o que daria um lucro muito parecido com o que nós tivemos, um pouco acima, inclusive, do que nós tivemos no primeiro trimestre, desconsiderando esses dois efeitos. Quando nós olhamos para o mercado de embalagens sustentáveis, embalagens de papelão do lado,
A gente percebe uma recuperação muito forte da demanda do papelão ondulado. Quando a gente olha numa visão trimestral, ainda houve uma queda no mercado de 2,2%, mais uma evolução de 5,8% em relação ao primeiro trimestre de 22. E quando a gente olha especificamente o mês de junho, né, foi o primeiro mês em que nós tivemos uma evolução da expedição em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, demonstrando aí um mercado bastante demandado nesse final do segundo trimestre e início do terceiro trimestre, o que faz com que a gente tenha uma expectativa muito positiva com relação à demanda de papelão ondulado ao longo do segundo semestre desse ano. Quando a gente olha especificamente metros quadrados, 1,3 abaixo do segundo trimestre, mas 5,4% acima do primeiro trimestre de 22. Especificamente na Irani, nós também tivemos uma evolução importante nos volumes, uma visão anual, uma queda de 1,4%, em função de uma estratégia muito forte de rentabilidade que nós fizemos, principalmente no primeiro e início do segundo trimestre, e mais uma evolução aqui de 16% em relação ao primeiro trimestre, aqui já num processo de demanda mais forte e também de utilização da capacidade adicional da unidade de Santa Catarina, do projeto Gaia 2, que nós já começamos no final do primeiro trimestre, já nesse terceiro trimestre, a evolução dos volumes para preencher a capacidade daquela unidade em função dos investimentos que fizemos. Quando a gente olha em metros quadrados, 4% de queda e 14% de evolução em relação ao segundo trimestre. Quando nós olhamos preços médios, né, de papelão ondulado, nós tivemos uma alta de 1% em relação ao segundo trimestre do ano passado, e tivemos uma queda de 4,3% em relação ao primeiro trimestre de 22. Essa queda ela se deve a alguns fatores, né, houve uma queda substancial no preço das aparas e, naturalmente, alguns produtos eles têm uma correlação muito forte com o preço de aparas, principalmente o segmento de chapas, que representa 20% do nosso volume total. Então, há uma natural queda nos preços de chapas quando há uma queda nas aparas. Houve também algumas contas novas que estão entrando, em função desse volume adicional de Santa Catarina, isso acaba impactando o preço médio, não que isso signifique uma queda de rentabilidade, mas significa que nós estamos trazendo algum volume que pode ser até mais produtivo na nossa fábrica, que tem uma margem melhor, mas com preços médios levemente abaixo da média que nós temos na carteira como um todo. Então, isso acaba prejudicando o preço médio numa visão consolidada, mas são fenômenos que a gente vai conviver até o preenchimento da capacidade de Santa Catarina. Mas a nossa expectativa é de um segundo semestre bastante positivo e com reposição de preços da inflação do ano já sendo divulgadas no mercado como um todo. Com relação aos preços em metros quadrados, a aumento é um pouquinho superior e a queda um pouco inferior aqui em relação ao primeiro trimestre de 22. Quando a gente olha papéis de mercado, né, papéis para embalagens que nós vendemos no mercado, nós vendemos 6,8% a mais do que foi o segundo trimestre de 21 e 3% a mais do que nós vendemos no primeiro trimestre. E o destaque aqui nos papéis para embalagens flexíveis, né, que são papéis para sacos, que nós saímos de 24 para 25 mil toneladas em um ano e representou aqui 77,4% dos papéis de mercado. Os papéis para papelão ondulado, nós temos uma política de venda de um volume pequeno nos meses de baixa sazonalidade, nos meses de alta sazonalidade, a tendência é a gente ter uma venda muito pequena ou até não vender, e à medida que nós estamos aumentando os volumes de Santa Catarina, a gente deve transferir todo esse papel no próximo ano para as nossas unidades de conversão. Quando nós olhamos os preços médios desses papéis aqui, de 25.336 toneladas, nós tivemos uma evolução muito importante de 14,6% numa visão anual. Esses papéis, na sua maioria, são de fibra virgem, e uma evolução de 1,3% em relação ao primeiro trimestre de 22. Nós saímos com aumento de preços nesses papéis ao final do segundo trimestre e devemos consolidar o aumento nesse segmento de papéis até o mês de agosto desse ano. E os preços médios desse papel de 7.380, ele teve uma queda, porque basicamente o que a gente vende é miolo no mercado e a correlação com o preço de aparas é muito forte. Então, teve uma queda de 9,1%
e 17,3% numa visão anual, impactado principalmente pela queda das aparas. No momento, esses preços já estão em fase de recuperação, à medida que as aparas têm tido também uma leve pressão altista aí nos últimos 2 meses. Quando a gente olha o volume do preço das aparas, né, no mercado houve uma queda de 59% numa visão anual e de 9,3% numa visão trimestral. No caso da Irani foi um pouco menos, 56,5% e 8,1%. Isso em função dos fretes, né, que acaba impactando. Quando a gente olha preços FOB, preços CIF, né, na Irani Santa Catarina caiu 53,5% e 12,5%, 867, então tem um conteúdo de frete maior. E na Irani Minas Gerais caiu 57,5% e 5,6% numa visão anual, R$ 769 por tonelada. E no consolidado da empresa, o preço de apara saiu de 1.850, 54,5%, para 841. Então, o pior na nossa visão da administração de preços e margens passou, que foram os primeiros meses do ano, em que a demanda não estava tão forte como está agora, e a gente está vislumbrando um segundo semestre muito positivo e de sustentação e aumento de preços repondo a inflação do período. Resinas sustentáveis, esse é um segmento que teve uma evolução aqui de 12% em relação ao segundo trimestre de 21 e 1,9% em relação ao primeiro trimestre. Preços médios evoluíram 16,3% e caíram 9,6% do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Está havendo um ajuste de preços no mercado internacional. Breu e terebintina são commodities internacionais. E aqui também teve o impacto do câmbio, né, que chegou aí a 4,60 em determinado período do mês passado, e isso acaba impactando aqui o fechamento também dos preços em reais. O preço médio da terebintina teve uma queda aqui de 14,8% numa visão anual e 9% também numa visão trimestral, pelos mesmos fatores. Então, há uma recuperação de preços em reais por conta do dólar, mas tem, por outro lado, um impacto importante dos preços internacionais que vem em queda, diferentemente do papel, em que os preços em dólar têm subido de forma consistente ao longo do último ano. Os preços do breu e terebintina, eles vêm com uma trajetória de queda aí nos últimos 2 meses. A nossa dívida fechou em 1 bilhão e 100 milhões, a dívida bruta, 479,4 milhões de saldo de caixa e 619,8 milhões de dívida líquida, com uma alavancagem de 1,11, 96% em moeda nacional. Então, essa recente alta do dólar, ela acaba nos ajudando nas exportações, dado que nós não temos quase nada em moeda estrangeira de dívida. 89% está no longo prazo e apenas 11% no curto prazo. Nosso ROIC, como eu falei, ele vem numa ascendente, né, e se consolidando aqui nesse patamar de 25%, que é extremamente alto. Isso sem considerar, evidentemente, os retornos, né, que nós começamos a ter com os investimentos que nós fizemos na plataforma Gaia. Então, isso realmente nos dá uma satisfação grande, principalmente na comparação com outras empresas do setor e também numa visão com empresas internacionais. O nosso programa de recompra, ele já está quase na final, na reta final, já compramos 81,74% das ações possíveis de serem adquiridas nesse programa, e sempre estamos avaliando a possibilidade de, uma vez concluído esse programa, mantermos, né, um programa de recompra, porque a gente entende a importância de defender aqui a posição do nosso papel, e também sinalizar para o mercado que o nosso papel hoje ele não representa, o valor do papel não representa o valor intrínseco da empresa e os resultados recentes e sustentáveis que a empresa tem tido nos últimos trimestres. Com relação ao pagamento de dividendos, nós pagamos no segundo trimestre de 22, 95.701. Aqui entraram o dividendo, complemento do dividendo do ano de 2022 e mais o dividendo pago referente ao primeiro trimestre de 22. Nos últimos 12 meses, nós pagamos 153.700.000 de dividendos, isso representou 0,61, o que em reais, né? 6,62% de dividend yield, numa visão aqui dos últimos 12 meses, mas com uma tendência de alta em função dos resultados melhores que a empresa vem tendo nos últimos trimestres.
Quando nós avaliamos a plataforma Gaia, hoje nós temos 9 projetos já aprovados pelo Conselho na plataforma Gaia. Os 3 principais projetos que estão em execução no momento é o Gaia 1, Gaia 2, Gaia 3, que já estão numa fase bem adiantada, né? E começando já, no caso da expansão da embalagem Santa Catarina, a colher já resultados desse investimento. Aqui consta 90,4% já concluído da execução física. Nós estamos com alguns equipamentos de automação da fábrica que estão chegando e deve ser concluído isso até o final desse ano, no máximo, provavelmente antes disso. E mais os grandes equipamentos, a onduladeira, a nova máquina para caixas japonesa já foi instalada, a ampliação física da fábrica toda concluída. Então, nós estamos praticamente com esse projeto concluído do Gaia 2 e já começando a colher os frutos pelo volume maior. O Gaia 1, que é o principal projeto, nós estamos com 47,5% da execução física. Boa parte da execução física desse projeto ele se conclui até o final desse ano, e no início do ano que vem conclui-se aí todos os outros detalhes dos investimentos, equipamentos, montagens e curvas de aprendizado de cada uma das frentes para partir a caldeira no primeiro semestre ainda do ano que vem. Então, o próximo ano nós já estaremos com pelo menos 50% do ano já colhendo frutos do Gaia 1, Gaia 2 completo, Gaia 3 também completo. Nós estamos prevendo parar a máquina para a reforma agora no mês de setembro. Então, esses 3 projetos, que são os projetos mais significativos da plataforma Gaia, concluídos aí no máximo em um ano, né? E esses 2 aqui concluídos ainda nesse semestre. A repotenciação das PCHs, nós estamos ainda na fase de licenciamento, com boas chances de iniciar a repotenciação da São Luís já no próximo ano. O sistema de gerenciamento de projetos está andando bem, essa é a sensorização aqui de todos os nossos equipamentos na unidade de papel em Santa Catarina. A ampliação da ETE está caminhando, a impressora Corte-Vinco já foi adquirida, já está vindo para o Brasil, e a automação do estoque intermediário já foi negociado e já está começando a ser fabricados os equipamentos. Aqui uma visão de cronograma, como eu falei, então o Gaia 1 ele parte aqui no primeiro semestre, aí entra em curva de aprendizado, o Gaia 2 conclui aqui no segundo semestre, o Gaia 3 conclui no segundo semestre, aí entra em curva de aprendizado da nova máquina. As repotenciações previstas para o próximo ano e os demais Gaias, que são valores menores, acontecendo aí dentro dos cronogramas. Só para mostrar o quanto nós estamos alinhados com esse modelo de economia circular, né? Nós reciclamos nos últimos 12 meses 227.439 toneladas de papel e reciclamos 1.398 toneladas de plástico. Nós temos uma planta de reciclagem de plástico, que são os plásticos que vêm junto com as aparas de papel. Nesse trimestre, nós recebemos um prêmio que a gente ficou bastante satisfeito, que ficamos entre as melhores do ESG do prêmio da Exame, juntamente com a Klabin e a Suzano, foram as 3 empresas que foram premiadas como as melhores do ESG 2022, o que demonstra o acerto aqui das nossas práticas e a consistência do nosso trabalho nessa área de sustentabilidade, governança, ações sociais, diversidade que a empresa vem fazendo. Lançamos o Relato Integrado 2021, né, que ele é um relato bem completo sobre vários aspectos e os vários capitais investidos na empresa. Participamos da primeira Bienal do Lixo, apoiamos o projeto Buzum em escolas municipais em Balneário Pinhal, tivemos o apoio da Iranino Sabe o Lixo Virou Arte, que é um trabalho de educação ambiental que nós fazemos em escolas dos municípios de Vargem Bonita e Catanduvas, que estão próximos da nossa planta de Santa Catarina. Apoiamos a Feira Diversa, considerada a maior feira de empregabilidade LGBTI+, da América Latina. Então, nós temos apoiado bastante as causas desse segmento de diversidade, de todos os outros. E tivemos aqui uma satisfação enorme nesse trimestre, que nós concluímos a nossa pesquisa anual de satisfação de clientes. Tivemos uma evolução muito significativa, ficando com 82% de NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma medida que vai de menos 100 a mais 100, e 82 é considerado zona de excelência, e é um trabalho consistente que se faz há muitos anos de posicionamento da empresa, de precificação adequada, de valorização da nossa oferta,
E isso tem sido muito bem percebido pelos nossos clientes, e, de fato, a gente tem uma posição hoje de mercado muito diferenciada na relação com os clientes de todos os segmentos que nós atuamos. Aqui o nosso time de RI, o Divan, capitaneando o time como CFO e diretor de relações com investidores, o André, o nosso gerente de relações com investidores, e aí temos a equipe que está aqui no dia a dia, a Mariciane, o Vicenzo, a Daniela, e o pessoal da área financeira, Marcos e Emanuel, da área contábil, o Evandro e o Alex, e da área de novos negócios, a Giovana Bucco. Então, todos eles estão aqui à disposição para estar trabalhando aí com os nossos investidores. Muito bem, eu acho que é isso, em termos de apresentação, e agora a gente fica à disposição para eventuais perguntas que houver. Legal, Sérgio. Bom, aqui o pessoal pode mandar as perguntas no Q&A ou levantar a mão aqui no chat, mas nós temos aqui algumas perguntas no Q&A, então eu vou ler aqui. A primeira é do Caio Greiner. Tudo bem, Caio? Boa tarde, pessoal. Duas perguntas. Por favor, tentando pegar um update sobre a dinâmica de margens de curto prazo de vocês. A primeira podem comentar como estão enxergando a evolução de custos para o segundo semestre? Acredito que o preço das aparas vai seguir sob controle? Enxerga um pico no segundo quarter, no caso, no segundo trimestre, para os custos ex-aparas? Assim, a nossa visão, Caio, oi, Caio, tudo bem? Antes de mais nada, mas a nossa visão é que as aparas elas devem seguir um pouco pressionadas nesse mês e nos próximos, mas nós não vemos um cenário de altista como se teve no ano passado, porque aquelas razões que levaram aquele momento de alta, elas não estão colocadas no mercado nesse momento. O que se tem é um aquecimento da demanda, né, por conta de estímulos monetários e a própria atividade econômica, queda do desemprego, isso tudo tem ajudado, né, no maior consumo e maior consumo de papelão ondulado nos segmentos tradicionais mesmo, né? Muito embora e-commerce e substituição de materiais por papel tenha uma importância grande aí no crescimento dos volumes do setor, uma visão de médio prazo, mas no curto prazo a gente vê os segmentos tradicionais reagindo de forma forte, e com isso a gente deve ter um segundo semestre bastante demandado, mas dentro de uma dinâmica natural do setor, né? As aparas, como acontece nos segundos semestres, elas têm alguma pressão altista, mas nós não vemos nada muito acima de, sei lá, R$100 a mais do que está fazendo hoje, nos próximos meses, mas não posso nem afirmar que seja isso, mas alguma coisa dessa ordem, para que elas entrem numa trajetória natural de queda ao final do ano, que é o ciclo típico das aparas. Então, a gente vê alguma pressão, o que favorece de uma maneira também a reposição de preços ao longo do semestre. Então, de um lado, nós vamos ter talvez alguma pressão altista das aparas, por outro lado, a gente vai ter aumentos e reajustes de preços acontecendo nas embalagens ao longo desse segundo semestre, em função da demanda maior. Então, a gente já está vendo esse repasse acontecendo no mercado, ainda de uma forma tímida, em geral, mas que deve tomar velocidade aí a partir do mês de agosto, setembro, na medida em que os volumes venham fortes como estão vindo. Os demais custos, evidentemente, estão pressionados esse ano por conta da inflação, né? Custos de pessoal, eles estão vindo altos, então tem as reposições, mas a gente já percebe um arrefecimento da velocidade de subida, né? E até por conta a inflação está dando sinais aí de um pouco mais de controle, né? E a segunda pergunta dele reportaram receita por tonelada em queda para o papel ondulado. Ao que se deve essa queda? Tem sentido pressão por desconto dos clientes? Acredito que continua para o segundo semestre? Acho que o Neomar pode complementar, mas isso está muito em linha com o que eu comentei anteriormente, né? Houve alguns ajustes de preços por conta de bids que houve ao longo do segundo trimestre, houve a queda de preços de chapas, que é uma correlação muito mais forte com o preço de aparas, então natural que tenha tido uma queda, mas, de forma geral, nós não temos dado descontos para os nossos clientes. Clientes de caixas, eles estão todos com preços mantidos. Mas a gente tem também, Caio, o aumento dos volumes de Santa Catarina,
que se dá tipicamente em grandes contas que têm preços médios menores, porém tem caixas que são mais produtivas nas nossas fábricas. Então, não significa que o fato de entrar um volume com preço um pouco menor que a média, que nós estejamos vendendo com margens piores. Muitas vezes as margens até são melhores em função dos volumes maiores e a produtividade que esses volumes têm na fábrica. Lindo, quer complementar, por favor? Complementando, César, a pergunta do Caio. Boa tarde, Caio. A gente não tem pressão para redução de preço, tá? Pelo contrário, conforme foi dito pelo Sérgio, a gente vem trabalhando já numa recomposição desde o mês de julho, algumas coisas já acontecendo no mês de agosto, mas alavancando um pouco mais a partir de setembro, mas não tem pressão para redução de preço. Esse valor por tonelada menor, ele se dá por conta desses pontos que eu te falei. Não sei se respondi. Desculpe, Ok. eu não tenho Temos a pergunta da Helena, aqui da XP. Tudo bem, Helena? A primeira pergunta é preço de aparas. Dado que o preço vem caindo, mas ainda um pouco acima do preço histórico, qual a tendência vocês estão vendo e como acham que isso vai se comportar ao longo do tempo? Acho que o Sérgio já mencionou um pouquinho disso, né? E a segunda é a inflação de custos. O que vocês estão vendo agora nesse trimestre e o que esperam para os próximos períodos? Também a gente comentou, e ela é específica aqui, como vocês veem isso impactando nos projetos da plataforma Gaia? Bom, vamos por partes. A questão das aparas, eu acho que elas estão levemente acima do preço histórico, mas não muito acima, quando você inflaciona todo o período, né? Então, elas estão levemente acima, mas não muito. E a tendência é que permaneçam nesse nível e com um pouco de pressão de alta, como eu falei, nesse mês e nos próximos, né? Mas não vão chegar, na nossa visão, ao nível que chegou o ano passado, ano retrasado, que foram níveis muito maiores por conta da pandemia, né? Da estrutura de coleta, né? Do sistema de coleta ter sido muito impactado pela pandemia, pelas pessoas nas residências, pelo fechamento das cooperativas, e isso não está colocado como algo que deva acontecer nesse segundo semestre. Então, a pressão altista é uma pressão típica do mercado de aparas no segundo semestre. A inflação de custos, ela depende muito da dinâmica da inflação. A gente tem sentido realmente uma pressão forte de custos de civil, de equipamentos, que terão, evidentemente, algum impacto nos investimentos da plataforma Gaia. Por outro lado, a maior parte dos investimentos, por exemplo, a Gaia 2, foi feito ano passado, então já está concluído todo o investimento. No Gaia 1, a gente fez muitas negociações ao longo do ano passado, e mantivemos o preço da maior parte dos pacotes, mas, evidentemente, tem pacotes que têm uma pressão da inflação, principalmente pacotes que estão sendo negociados mais ao final agora, além de civil, que acabou sendo impactado pela Covid no início do ano e acabou atrasando um pouco algumas frentes que já estão sendo recuperadas. Então, assim, de forma geral, a gente está conseguindo manter os projetos dentro dos budgets originais, com algum impacto de inflação natural, mas nada que vai impactar o retorno dos projetos, principalmente, porque houve, ao longo desse período, também reposições de preços muito acima da inflação. Então, quando se trata do retorno, mesmo com algum impacto no valor dos projetos, os retornos têm ficado melhores do que os retornos originais, porque nós conseguimos fazer uma reposição de preço de papéis de fibra virgem numa velocidade muito maior do que a gente teve de inflação no período. O Henrique podia complementar, por favor. O Henrique, ele além de diretor do projeto de papel e florestal, ele também é responsável pelo projeto Gaia 1. Gaia 3. Acho que você colocou muito bem. Acho que está muito bem explicado, não tem nada a acrescentar, né? É exatamente isso. Já negociamos boa parte dos pacotes ano passado e ano retrasado, na verdade, né? E na verdade, agora o projeto está indo super bem, os retornos também, então nada a complementar, está muito bem colocado. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter impacto no valor dos projetos ao final. Algum impacto vai ter, evidentemente, mas nós estamos monitorando para e passo, né, para que os retornos eles melhorem, né, ao longo desse período.
Tem a questão só da a mão de obra, né? A mão de obra que os percentuais de reajuste dos salariais estão indo a cada de 11%, 12%, né? E como é um projeto que começou lá atrás, a gente está pagando agora essa mão de obra. Então, algum impacto vai ter, mas que nada que comprometa o retorno do projeto. E só adicionando também, o nosso setor de embalagens, ele é tido como um setor capaz de repassar a inflação, né? Ele protege naturalmente contra a inflação por conta da capacidade e habilidade que se tem de aumentar preços ao longo do período e, com isso, proteger as margens. Então, ele é um setor que, nesse ponto, ele acaba sendo menos impactado, né, comparado com vários outros setores, onde a inflação corrói o poder de compra, a inflação encarece o custo de crédito, essas são coisas que não afetam o nosso setor de embalagem, né? Então, acaba sendo bastante resiliente aqui na dinâmica nossa, tá? Tem mais uma pergunta do Vitor, Vitor aqui, tudo bem, Vitor? Bom dia, parabéns pelos resultados. Duas perguntas. No ajuste sobre a valorização dos ativos biológicos quanto ao caixa gerado, não faria sentido excluir do ajuste os custos não caixa também utilizados no CPV? Essa aqui eu posso responder. Na verdade, acho que o Vitor está se referindo à linha de ajuste de valor justo do ativo biológico, variação do valor justo, justo do ativo biológico, que fica lá embaixo da linha do CPV na DRE, que reconhece a valorização da floresta, né? Seja pelo aumento de preço, seja pelo crescimento da floresta, que é um item recorrente das empresas que têm florestas, porém ele é não caixa, e nós ajustamos isso lá no EBITDA. Por outro lado, no CPV tem a exaustão, né, que também ela é feita aí a valor de mercado das florestas e também é não caixa. Então, na verdade, pelo que eu entendi da pergunta do Victor, essa não daria para, na mesma linha, netar o que é valor justo e o que é exaustão. Na verdade, pela norma contábil, tem que ser em linhas separadas, né? A exaustão fica dentro do CPV e a variação do valor justo fica numa linha abaixo. Mas ambas são, para fins de cálculo de EBITDA, elas são ajustadas, porque as duas não têm efeito caixa, nem tanto a exaustão quanto a variação do valor justo. Tá, Vitor? Eu não sei se respondi exatamente a tua pergunta, qualquer coisa, depois você manda um Mas e-mail. os ajustes são feitos, né, Esclarece. tanto na exaustão quanto no ativo biológico. Isso. E a segunda muitos analistas tratam a celulose e até o papelão do lado, como premissa parecida com commodities, de forma geral. Qual a visão de vocês? Esperam uma queda significativa de preços para 2023? Não, Vocês querem responder? nossos produtos não são commodities de forma alguma, né? Nós produzimos a celulose marrom totalmente integrada ao nosso processo de produção de papéis, e os nossos papéis de mercado, aquelas 25 mil toneladas que eu me referi ali, que foram vendidas nesse trimestre, são papéis que nós vendemos para vários segmentos, e segmentos de tamanhos médio em geral, né? Nós atuamos no setor de panificação, de sacos miscelânea, de sacolas, e em todos os segmentos que nós atuamos, nós somos líderes de mercado e temos um preço, uma percepção de valor da nossa oferta muito superior aos nossos concorrentes, pela relação que nós temos com os nossos clientes, pela integração que a gente tem de áreas nossas com áreas dos nossos clientes. Então, isso faz com que seja um ganha-ganha muito forte, né, que a gente tem, por trabalhar justamente com pequenos e médios convertedores, né? Nós temos um posicionamento de ser uma empresa que vende para pequenos e médios convertedores no Brasil e em exportação, clientes que compram de nós de forma regular, né? E isso é o que garante esse ganho de valor nesse segmento muito forte, né? Tem uma percepção muito positiva e os clientes nos remuneram adequadamente por isso, né? E nesses últimos tempos, em função da maior procura por papel, né? Papel entrando aí como um substituto de outros materiais excepcional, né? Por ser biodegradável, por ser reciclável, pelo percentual de reciclagem que se faz no Brasil hoje, o papel está ganhando cada vez mais expressão, né? E nós, fazendo as ampliações aqui de capacidade, os ajustes, como estamos fazendo com a ampliação da celulose, com a ampliação da máquina 2, justamente para poder atender bem esse segmento que vem crescendo de forma robusta, né?
E só complementando, na verdade, o preço, se for pegar o preço do papelão do lado, você nota nos gráficos que ele não tem nada a ver com o preço de commodity. O preço de commodity, tipicamente, ele tem ups and downs, são ciclos, né? É cíclico. E o papelão do lado, não, praticamente uma linha reta ascendente. É só você pegar os preços, né, em papel, pelo menos nosso, você vai ver que a dinâmica não tem, o preço do papelão do lado, ele não cai, ele sempre tem um crescimento ao longo do tempo. Então, a dinâmica é completamente diferente, né? Ela não é linkado a dólar, não é linkado a commodity internacional, não tem preço de tela internacional. O nosso produto ele é customizado, né? Cada caixa é um projeto diferente, que demora para ser implementado, ser aprovado no cliente, tem um custo e um preço específico. Então, a dinâmica é completamente diferente, tá? E é a mesma coisa no papel. Nosso papel é de nicho, né? Um papel que não é tradeado a nível mundial e nem tem preço de tela a nível mundial. Nós temos bastante perguntas aqui ainda. O Gustavo Volpato, bom dia, primeiramente, parabéns pelo resultado. Tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao market share da companhia no mercado de papelão do lado. Qual é o market share hoje? Houve crescimento do market share? A segunda pergunta é em relação à participação dos administradores no resultado, que esse trimestre chegou a 11 milhões. Por que o grande aumento dessa despesa na comparação anual? E essa despesa deve acontecer também no terceiro tri? Bom, vamos lá. Quer falar sobre essa questão aí da participação dos administradores? Sim, eu posso explicar aqui. Na verdade, o nosso estatuto ele prevê que até 10% do lucro ele pode ser destinado à participação dos administradores, limitado à remuneração global anual. Então, ele aconteceu no primeiro trimestre, ele acaba acontecendo num valor maior, a remuneração global anual esperada para a administração, que está no formulário de referência, é na casa de 13 milhões de reais para 2022. Então, a gente só pode complementar até 13 milhões e alguma coisa, que é o valor esperado. Então, não vai se repetir no segundo tri, nem no terceiro, nem no quarto, porque acabou já batendo no teto da remuneração global esperada para o ano. E vai ter um complemento agora no segundo tri para chegar nesse teto. E explicando, essa provisão ela não é caixa e ela não é desembolsada, ela forma um pulmão, um colchão de provisão, que é onde vai ser lançado o Phantom Stock Option, que a companhia tem, para os administradores, que é o programa vinculado à performance da companhia, aos indicadores de geração de valor para os acionistas, e que, no nosso caso, com a Nerani, ele é pago em dinheiro, né? Então, ele não é pago com Stock Option típico, com ações, e essa provisão, então, ela forma esse colchão, onde, à medida que o tempo passa e for cumprido os períodos período vesting, depois o período de carência, aí é pago aos administradores dentro dessa conta de provisões que fica no balanço. Tá? Mas ela é limitada à remuneração global anual esperada. Então, não vai se repetir para o terceiro tri, é só um complemento, né? E não vai se repetir para o quarto tri. Respondendo para o Gustavo, respondendo para o Gustavo sobre o market share, o nosso market share hoje é 4,10%. Ele vem crescendo aí de forma consistente desde janeiro, né, que era 3,73%, uma tendência de continuar evoluindo, até porque a gente tem os investimentos do Gaia 2, então a tendência é que ele continue avançando mesmo com o crescimento do mercado. Perfeito. Eu vou abrir aqui, nós temos duas perguntas no chat. Eu vou abrir aqui para pergunta. O Rodrigo, primeiro. O Rodrigo, acho que está aberto o microfone aí, você pode falar, né? Não está aberto ainda. Falta só abrir. Ele está com a mão levantada ali. Eu acho que tem que clicar lá para aceitar. Abrir o microfone do Rodrigo. Então, ele tem que aceitar lá. Eu estou pedindo para ele desmutar. Vou tentar o João Pedro aqui, então, para o próximo. Não. Abriu. Aí. Não, João Pedro. Acho que o teu está aberto aí, João Pedro. Preto. João Preto, né? Tudo bem? Não, fechou. Bom, eu vou lendo aqui as outras, então, depois a gente vê se consegue falar com eles aqui.
A Luísa Cruz. Olá, parabéns pelos resultados. Conseguem colocar um pouco mais de informações sobre a situação competitiva do mercado, bem como as expectativas e entrada de novos volumes por parte da RNI e competidores, tanto para papel quanto para papelão? Você que poderia responder aí, Sérgio? Lindo, como é? Henrique? Papelão aqui. Primeiro. Repete, por favor, João. Pessoal. Conseguem colocar um pouco mais de informações sobre a situação competitiva do mercado, bem como as expectativas e entrada de novos volumes por parte da RNI e competidores, tanto para papel quanto papelão? Na realidade, a gente tem, evidentemente, após um ciclo de resultados tão positivos e mercado crescendo, uma média de 4% ao ano nos últimos anos, é evidente que as empresas estão empolgadas em fazer investimentos. Então, nós temos aí pequenas ampliações de capacidade acontecendo entre os grandes produtores de novas máquinas de conversão, um desengargalamento das fábricas, e temos alguns investimentos anunciados e que estão acontecendo, como foi o caso do projeto Figueira, da Klabin, que adiciona 100 mil toneladas, são 240 mil toneladas, mas 140 mil toneladas são substituição de fábricas atuais menos eficientes, e 100 mil toneladas adicionais, né? E tem a fábrica da Trombini, no Sul, também, que entrou recentemente. Mas se nós pegarmos esses volumes adicionados, eles dão conta do crescimento do mercado de um ano, né? Então, a gente não está vendo pressão de capacidades acontecendo, né? Os volumes lá no Sul, por exemplo, são volumes crescentes por conta da dinâmica dos frigoríficos, que está muito positiva e tende a ficar muito positiva para os próximos anos. Ali é um cluster de empresas frigoríficas, e isso nos favorece, e por isso, evidentemente, que nós ampliamos a capacidade, a Klabin está entrando com ampliação de capacidade, mas nada que nos tire o sono. São ampliações naturais, né, do processo de crescimento do setor como um todo. O setor cresce pela dinâmica da economia como um todo, tem uma correlação muito forte com o PIB, mas cresce hoje principalmente pelo e-commerce, que usa uma quantidade de papelão do lado muito maior que o varejo tradicional, que continua crescendo, apesar do arrefecimento que houve na dinâmica de crescimento dos últimos meses, mas continua crescendo aí a 2 dígitos, e a projeção de continuar crescendo a 2 dígitos nos próximos anos. Isso ajuda muito o setor. E a substituição de materiais, que é algo muito forte que vem acontecendo. O papel assumindo um protagonismo grande nessa substituição, entrando em nichos que não atuava antes. Nós, por exemplo, temos aí atuado segmento de gesso acartonado, segmento de papel para canudos, papel para cotonete, uma série de áreas que a gente vem atuando, onde o papel começa a entrar como um substituto mais sustentável ao plástico e a outros materiais. Então, isso faz com que, além da demanda normal que já existia, tem um acréscimo de demanda vindo através do e-commerce e também da substituição de materiais. Então, isso mantém o setor aquecido, a previsão de ficar muito aquecido no segundo semestre, e as capacidades que entram, elas ajudam a dar conta dessa demanda nova. E um outro ponto que é importante ressaltar, que o mais importante, além da capacidade de papelão do lado, é a capacidade de papel, né? Então, nós tivemos aí um acréscimo de capacidade de papel relevante com a máquina nova da Klabin, mas que está voltado muito mais à exportação do que ao mercado interno. Então, e não causa uma pressão, não tem causado uma pressão no mercado de papel no momento. E está no chat o link da nossa tese de investimentos, que tem mais informações sobre todas essas tendências seculares de substituição do plástico por papel, toda a questão da energia renovável, do e-commerce, do delivery, dos alimentos, né? Que a nossa maior exposição hoje é em embalagens para alimentos, especialmente a proteína, né? Então, se você acredita que o Brasil é um produtor de proteína para o mundo, tudo isso viaja na caixa do papel do lado. Então, dá tudo isso na tese de investimentos, para acessar aqui no link que foi postado aqui no chat. Bom, a próxima aqui é do Alexandre Assali. Tudo bem, Alexandre?
Parabéns pela apresentação. Pode comentar o aumento nas despesas operacionais, vendas e administrativo na comparação anual? Na realidade, o impacto da inflação ele é muito relevante, né, nessas despesas. No caso das despesas com vendas, o impacto maior é de fretes, né, que os fretes eles estão impactados pelo aumento dos combustíveis e também pelo aumento dos fretes internacionais, que foi absurdo, né? A maior parte a gente conseguiu repassar para preços, principalmente no negócio papel. Houve um aumento nos preços em dólar dos papéis para repor essas despesas, mas no caso de breu e terebintina, por exemplo, nós não conseguimos repassar esses aumentos dos fretes internacionais. Então, assim, esse é o principal motivo, né? Combustíveis e fretes internacionais nas despesas com vendas. No caso das despesas administrativas, elas estão sempre nesse patamar aí de cerca de 5% da receita, o que é um patamar para o nível que nós estamos bastante bem otimizado. Nós temos uma preocupação muito grande com despesas gerais administrativas de manter sob controle uma gestão fina de estruturas, de recursos utilizados, mas 5% é algo bem posicionado com relação aos benchmarks que nós temos de empresas no mesmo tamanho, no mesmo patamar de desenvolvimento. Inclusive quando compara com as grandes, né? Que você pega o percentual de despesas administrativas de empresas grandes, abertas, né? A gente tem um percentual bastante saudável, mas, evidentemente, fortemente impactados pela inflação do período, né? Sim. Nós temos várias perguntas aqui, vamos tentar andar rápido por conta do tempo. Eu vou tentar passar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, vou pedir para você desmutar, aí, vê se consegue falar. Vamos ver se vai agora. Não está conseguindo. Não está conseguindo, né? Tá, enquanto isso eu vou seguindo aqui. Temos mais duas aqui do Alexandre Assali. Projetando Gaia totalmente concluída, é possível afirmar que uma tendência de aumento nas margens EBITDA e no ROIC? Obrigado. Acho que até posso fazer aqui. Pode falar, por favor. A gente tem essa etapa da plataforma Gaia, a gente espera sim um aumento de margem EBITDA, né, porque ele é bastante voltado para ganhos de competitividade, especialmente em geração de energia e ampliação de produção de celulose e papel nas máquinas atuais. Então, o retorno ele vem bastante da expansão da margem do EBITDA. Com isso, sim, a gente espera uma melhoria do ROIC, né? Só lembrando que o nosso ROIC ele já está bem alto, né? 25,5% hoje. Ele já reflete uma performance excepcional, dado que o custo capital da empresa é muito menor que isso, né? Então, mas a gente espera sim alguma melhoria do ROIC depois dos investimentos. Porque a empresa desalavanca muito rápido, né? Não. Mesmo com os investimentos, a gente vai ficar no máximo a 2, chegar 2 vezes, né, ao longo desse ciclo, e já logo desalavanca. Então, o ROIC ele tende a ser muito alto nos próximos anos. Aí a próxima podem dar uma cor sobre tempos e movimentos para eventuais novos projetos de expansão visando maior produção? Nós já estamos trabalhando conceitualmente aí num próximo ciclo de investimentos. Ainda não temos um desenho definido, estamos discutindo alternativas, mas já está em concepção o próximo ciclo de investimentos. Dentro da plataforma Gaia, nós também temos alguns projetos que nós estamos avaliando o retorno e melhor projeto que a gente tem para a máquina 7, por exemplo, para a fábrica de resinas, que tem algumas coisas que nós queremos fazer dentro da plataforma Gaia ainda, eventualmente alguma reforma das máquinas atuais, mas que o conceito da plataforma Gaia é endereçar todas as questões de competitividade e investimentos necessários na plataforma atual da empresa. O próximo ciclo ele vai ser um novo conjunto de projetos, e aí voltado realmente para a expansão de capacidade, outras geografias, aumento de produção de celulose, aumento de produção de papel, aumento de produção de papelão ondulado. Esse é o nosso foco para o próximo ciclo. Nós devemos ter esse ciclo concebido conceitualmente já ao final desse ano e para divulgar para mercado, provavelmente em meados do ano que vem. E precisa ser aprovado pelo Conselho, obviamente. Sim, sem dúvida. Isso
O Gustavo Passos, boa tarde. Tendo em vista os investimentos da plataforma Gaia, a Irani deve fechar o ano com a relação dívida líquida EBITDA em que patamares, segundo estimativas da empresa? Bom, deve ficar próximo de 2 vezes EBITDA, não temos ainda, né, projeções finais, aí tem muitas coisas, muitas variáveis aí para os próximos meses, mas a gente imagina ficar abaixo de 2 vezes. O Daniel Gouveia, a favor comentar sobre o investimento anunciado da Klabin em nova capacidade de papelão do lado. São concorrentes? Estão na mesma região de competição da Irani? E aí ele já emenda aqui, como comparar o investimento de 1,57 bi da Klabin para uma adição net de capacidade de apenas 100 mil toneladas, com o valor de firma da Irani de apenas 2,2 bi, que tem capacidade total de 565 mil toneladas de capacidade, 324 mil de papel para embalagem, mais 225 de papelão e 16 de resina? Assim, a gente não tem muito como criticar o projeto especificamente, porque a gente não sabe se tem capacidade de papel, que eles querem converter em papelão do lado, mas sem dúvida é um projeto importante para o setor, de alta tecnologia, uma unidade de papelão do lado com muita competitividade, numa região em que a maior parte dos grandes players do setor estão presentes, que é a região ali próximo de Campinas, um raio aqui de 100 quilômetros de Campinas. A gente tem praticamente todas as grandes empresas com operações ali, e ali é o maior, e nessa região é o maior consumo do Brasil. O estado de São Paulo representa 55% do consumo de papelão do lado. Então, é bastante importante. Então, é uma capacidade adicional para responder a essa crescente demanda da região. Não vemos um aumento de capacidade da Klabin como algo que nos tire a tranquilidade, porque a Klabin ela tem uma postura muito adequada de gestão de preços, de postura de mercado, de geração de valor, assim como nós temos. Isso faz com que o mercado fique cada vez mais competitivo, mas mais organizado, com empresas cada vez melhores. Então, é sempre bem-vindo um investimento em capacidade e com tecnologia por parte dos nossos concorrentes. Tem mais uma aqui, do José Oliveira. Tudo bem, José? Vocês pretendem exportar outros produtos além das resinas? Nós exportamos papel, né? Chega cerca de 30% do papel que nós produzimos nas máquinas de papel de fibra virgem, máquinas 1, 2 e 4, nós exportamos. Nós exportamos aí para uma quantidade grande de clientes no exterior, que são clientes tradicionais nossos, que compram de forma recorrente já há muitos anos. Temos clientes de 40 anos no exterior, que compram de nós de forma recorrente papel. Então, assim, já exportamos bastante, e sempre há uma possibilidade de exportar mais quando o mercado interno está mais desfavorável. Isso também é algo que está presente para a nossa gestão de rentabilidade. Muitas vezes exportar está com margens melhores do que o mercado interno, muitas vezes o mercado interno pode não estar muito aquecido, a gente exporta, um volume maior, e essa válvula ela acaba nos ajudando na gestão da rentabilidade como um todo. Perfeito. Papelão do lado não se exporta, tipicamente, né? Papelão do lado são caixas para exportação, mas que vão com produtos dentro, né? A caixa em si ela é muito leve para ser exportada, então o custo de frete tornaria o produto inviável, né? Economicamente. Tem uma última colocação do Alexandre aqui também. Não consigo entender a falta de interesse do mercado sobre a empresa. Negócio estrutural, tocado com pessoas excelentes, margens e retornos espetaculares, e ESG na veia. Parabéns. Eu não acho que haja falta de interesse do mercado, acho que tem um interesse grande, né, do mercado pela empresa. As ações, se pegarmos as ações da Irani em relação ao mercado, elas tiveram uma performance excepcional. É sempre uma questão de relativizar, né? Mas a gente tem tido uma performance muito melhor que todos os índices. Tivemos um retorno desde do re-IPO aí de mais de 80%.
Hoje nós temos mais de 40 mil acionistas pessoas físicas, e nós fizemos o re-IPO na 476, não na 400. Então, isso tudo demonstra que há, de fato, uma procura pelo papel, uma compreensão do mercado cada vez maior sobre a empresa, sobre a consistência dos resultados, mas é um processo, né? Um processo que a gente vem trabalhando e continua trabalhando forte para ser cada vez mais conhecido e entregar cada vez mais valor para os nossos acionistas. É isso aí, acho que cobrimos todas as perguntas, então agradecemos aqui a presença de todos e estamos à disposição. Quem quiser tirar mais alguma dúvida, manda um e-mail para o RI, né, que nós temos o nosso time aí que vai ter o maior prazer aí em atender a todos. Comprem Honey 3, é isso? Honey 3, que vão ganhar muito dinheiro. Tá bom, gente? Um abraço, bom dia a todos. Até mais.